E então, queridos, nós vamos ler então o texto do Evangelho conforme Mateus nos escreveu, no capítulo 6, do 9 ao 13, onde nós temos ali a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ou então oração dominical, ou então oração do Senhor, onde a palavra do Senhor diz assim, Mateus 6, de 9 a 13, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Nessa manhã, queridos, nós vamos ficar especificamente somente ali na parte B do versículo 10, que é a terceira frase, a terceira sentença dessa oração do Senhor Jesus, que é: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E talvez essa seja a declaração mais forte, né, Rev, dessa oração, talvez comparável com a parte a parte finalzinha ali do pecado, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Mas essa talvez seja para as nossas vidas, para o nosso contexto de vida, para a nossa humanidade, diante da nossa pecaminosidade. Talvez essa seja a declaração mais profunda que o Senhor Jesus faz nessa oração, nos ensinando como que nós devemos nos dirigir ao Senhor quando falamos com Ele. Nós bem sabemos que essa oração, ela é um modelo de oração, ela não é algo que deva ser repetido de maneira religiosa, embora nós podemos orar igual essa, né, podemos recitar isso como uma oração normal e fazer isso com toda a sinceridade, sem problema nenhum. No entanto, a gente não pode levar essa oração e usá-la apenas ela, né, e nos determos apenas nela. Nós precisamos ter uma vida de oração, e essa vida de oração implica em nós conversarmos com Deus sobre os assuntos diversos da nossa vida, assim como nós conversamos também uns com os outros, quando precisamos, nos encontramos e afins, né? De certa forma, nós podemos dizer que a oração é como, vou usar um termo bem simples aqui, mas é como tomar um café com Deus. Não é? Nós saímos para tomar um café com um amigo, para jogar a conversa fora, mas quando nós oramos, nós então podemos ter esse tempo de comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o Senhor das nossas vidas, com o nosso Pai Celestial, com aquele que nos ama, com aquele que é desejoso de nos ouvir, de entender, né, de perceber, perscrutar o nosso coração. O Senhor é desejoso de nos conhecer, Ele gosta de nos ouvir. E por isso nós precisamos ter esse tempo de comunhão com Ele, nós precisamos orar. E para fazermos uma boa oração, nós precisamos lembrar de algo muito importante. E esse algo muito importante é lembrar que quando nós oramos, nós não estamos orando para que Deus faça a nossa vontade, ainda que nós vamos direcionar a nossa vontade à oração. Nós vamos trazer a nossa vontade ao papo, né? A conversa que nós estamos tendo com Deus. No entanto, embora nós vamos fazer a nossa vontade conhecida, ainda assim, a nossa vontade, ela é exposta diante de Deus, não para que ela seja estabelecida, não para que ela seja cumprida, não para que nós tenhamos a oportunidade, ou talvez nem a oportunidade não seja bem a palavra, mas para que nós tenhamos eu vou dizer a palavra pachorra aqui, né? Para que nós tenhamos a pachorra de dizer: olha Deus, eu quero que o Senhor cumpra a minha vontade, eu determino que o Senhor cumpra a minha vontade, né? Eu exijo que o Senhor, tem uns malucos que até dizem exige, né? do Senhor que Ele cumpra as nossas vontades. E olhando para esse aspecto, assim, de maneira bem simplória, o problema não é nem o exigir a vontade nossa. Esse talvez não seja nem o problema. O problema em si é a nossa própria vontade.
Porque a nossa própria vontade, ao ser realizada, muitas vezes a gente tem uma boa intenção, né, em fazer alguns pedidos para Deus, mas como você bem sabe, de boa intenção, né, tem um lugar aí cheio. Mas acontece que o problema está justamente quando nós percebemos a nossa vontade. Porque a nossa vontade, em síntese, ela está muito ligada também à nossa natureza pecaminosa. Embora ela talvez não esteja direcionada a uma prática de pecado, a nossa vontade está sujeita à nossa natureza pecaminosa. Então, se nós percebermos, se nós analisarmos o nosso próprio coração, as nossas próprias vontades, nós vamos nos dar conta de que em algum momento nós vamos perceber, poxa, até aqui, até tem uma boa intenção. Até aqui eu estou querendo algo bom. Até aqui eu quero adorar o Senhor, eu quero honrá-lo com a minha vontade. Mas se nós levarmos em consideração a nossa natureza, nós vamos sempre perceber que pelo menos um aspecto da nossa vontade está sempre rodeado de pecado e vai nos levar também a pecar. Talvez você olhe assim e fale, poxa, mas eu só queria um trabalho melhor. Tudo bem, né? Normal, não é nada errado você pedir um trabalho melhor, um trabalho mais tranquilo, mais fácil, alguma coisa mais nesse sentido. Não há nenhum problema em pedirmos isso. Mas se nós olharmos para dentro do nosso coração, nós vamos começar a perceber algumas coisas quando a gente pede, por exemplo, isso. A gente vai perceber, por exemplo, eu estou pedindo um trabalho melhor. Sim, porque eu quero um trabalho melhor, mais fácil, tudo, ok. Mas a gente vai perceber, poxa, mas eu também queria um trabalho melhor, porque aquele funcionário lá, ai Jesus, que tristeza. Eu não gosto muito do meu chefe, e eu vou percebendo que o trabalho já não é muito bom, a convivência com as pessoas já também não é tão boa assim, e daí eu vou percebendo que eu talvez queira ganhar mais, e dentro desse ganhar mais, talvez possa ter ali escondidinho, bem escondidinho, uma certa ganância, né? Uma certa vontade de querer ficar rico, e dentro dessa certa vontade de ficar rico, a gente pode ter outros pecados ali escondidinhos, e a gente vai percebendo que no início a nossa vontade parece muito boa. Talvez ela até pareça, né, perfeita. Mas quando a gente percebe o todo, a profundidade daquilo que nós estamos pedindo, nós vamos então percebendo que tudo aquilo que está diante da nossa própria vontade, infelizmente, pode e certamente será corrompida pela nossa natureza. Ainda que seja lá no fundo, um aspectozinho pequenininho, mas ainda assim, quando nós percebemos a nossa vontade, ela está sujeita à nossa natureza pecaminosa. E essa é a primeira coisa que nós precisamos, de fato, nos dar conta com toda a sinceridade do nosso coração, para que nós não venhamos a olhar para as nossas necessidades. E entenda, necessidade é muito diferente de vontade. Às vezes nós temos a necessidade de comer. Veja que a oração a seguir, depois dessa sentença, ela vai justamente tratar de uma necessidade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas por que a nossa necessidade vem depois de pedirmos que a vontade de Deus seja estabelecida, tanto nas nossas vidas, podemos até dizer na terra, né, nas nossas vidas, na nossa realidade, na nossa sociedade, como também seja estabelecida no céu, seja algo tanto material quanto espiritual? Por que o Senhor Jesus nos ensina a pedirmos primeiro, a estarmos mais atentos primeiro à vontade de Deus do que às nossas próprias necessidades? E nós vamos continuar a ministrar a respeito do Sermão do Monte, e nós vamos olhar no próprio Sermão do Monte, um pouquinho mais para frente, nas partes finais do capítulo 6,
que o Senhor Jesus, ministrando a sua pregação, né, o seu sermão do monte, ele vai nos mostrar e vai nos consolar e confortar de que as nossas vontades, ou melhor, as nossas necessidades, o Senhor já conhece. O Senhor já sabe aquilo que nós precisamos. Por isso que, antes mesmo de falarmos, Deus, atende às nossas necessidades, nós clamamos para que a vontade de Deus seja estabelecida nas nossas vidas e naquilo que nos cerca, ou seja, na igreja, na nossa família, na nossa sociedade. Porque a vontade de Deus, ela não está ligada à nossa necessidade, mas sim à profunda soberania do nosso Deus. De modo que Deus sabe as nossas necessidades, mas a sua própria vontade para as nossas vidas é muito mais profunda do que qualquer necessidade que nós achemos que nós temos, ou que nós demos muito valor para ela. Então talvez eu possa olhar para a minha vida, ou você pode olhar para a sua, e falar, Deus, eu tenho muita necessidade de ter tal coisa. Mas ao olharmos para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, segundo Romanos capítulo 12, versículo 2, nós vamos perceber, e não só perceber, mas nós vamos ser confrontados também com a nossa própria vontade, com a realidade da nossa própria vontade. Nós vamos ser consolados e confortados de que a nossa vontade, os nossos desejos, não só não são tão bons assim, e são normalmente desejos terrenos, temporários, limitados, como nós vamos perceber que a vontade de Deus para nós, ela não é só melhor, não é só perfeita, não é só mais agradável, mas a vontade de Deus se revela para nós de maneira perfeita, e não só perfeita porque ela atende a todos os critérios da nossa necessidade e da vontade própria de Deus, mas ela atende a outros critérios, como por exemplo, a vontade de Deus para as nossas vidas, ela atende a critérios eternos, e não a critérios simplesmente de necessidade, como o pão nosso. O pão nosso precisa ser dado quando? O pão nosso precisa ser dado cada dia. A nossa necessidade, ela precisa constantemente estar sendo estabelecida de novo. Então eu preciso ter um carro, mas o carro estraga. Eu preciso ter uma casa, mas a casa também estraga. A casa pode ser sujeita a mudanças. O presbítero Norte que sabe, aí teve que mudar sexta-feira agora. Né? A casa não é eterna. Até porque a nossa casa, a gente bem sabe, como vimos na aula passada, não é aqui. Né? Se nós olharmos para o trabalho é temporário também. Salário é temporário também. E nós vamos percebendo as nossas necessidades, ou aquilo que nós achamos que é a nossa necessidade, como algo extremamente passageiro, algo simples, algo limitado, algo que só diz respeito aqui. Às vezes que é uma vontade, um desejo, uma necessidade egoísta do nosso próprio coração. Mas a vontade de Deus, ela extrapola esse tipo de necessidade nossa, esses critérios da nossa própria vontade, da nossa própria necessidade, e ela é estabelecida sempre em critérios eternos, em critérios mais profundos, como por exemplo a vontade de Deus, ao ser estabelecida nas nossas vidas, ela não atinge somente a nós, ela nunca é egoísta. Assim como tudo aquilo que a gente faz como igreja, todo o nosso testemunho de vida, todas as atitudes que nós temos, ainda que seja uma atitude que nós temos dentro do nosso próprio quarto, onde ninguém vai ver, ainda assim ela extrapola quem nós somos e afeta quem está ao nosso redor. Conforme nós temos uma vida de prática de pecado, isso extrapola para nós. Ou melhor, extrapola nós, né? E afeta os outros. Afeta a nossa pregação do Evangelho, afeta o nosso humor, afeta o nosso emocional, muitas vezes afeta a nossa saúde, como o próprio rei Davi disse. Você vai se lembrar disso, né? O rei Davi, por causa do seu pecado, ficou inclusive doente,
Os meus ossos, lembra, Rev? Os meus ossos se apodreciam dentro de mim enquanto não confessei o meu pecado. Então, quando nós olhamos para a nossa própria vontade e para os nossos desejos, infelizmente, queridos, eles são esbarrados nessas questões da nossa própria pecaminosidade. E muitas vezes eles são simplesmente desejos materiais, emocionais, físicos, de carência, que atendem somente aquele momento da nossa vida. Mas não atende o todo. Não atende de fato às nossas reais necessidades. Porque a nossa real necessidade de vida está totalmente satisfeita, ou é totalmente satisfeita em Cristo. No nosso próprio relacionamento com o Senhor Jesus, nós temos as nossas necessidades sanadas. Mas as nossas necessidades sanadas em Cristo, elas têm uma pequena barreira. Porque todas as nossas necessidades, de fato, são sanadas num relacionamento duradouro, profundo com o Senhor Jesus. Mas, quando nós olhamos para as nossas necessidades, nós percebemos às vezes, puxa, mas a minha necessidade não está sendo atendida. E talvez ela só não esteja sendo atendida porque ela está mais ligada à nossa natureza pecaminosa do que de fato a nossa necessidade atendida pelo relacionamento, pela pessoa, pela palavra do Senhor Jesus. Mas para isso, para percebermos isso, só existe um jeito. Primeiro, sinceridade de coração. Nós precisamos ser sinceros. Olhar para as nossas necessidades e para as nossas vontades com sinceridade de coração. Olha o alarme ligado aí. Mas nós precisamos olhar com sinceridade para nós mesmos. Você já parou para olhar com sinceridade para dentro daquilo que você deseja? Daquilo que você entende que é a sua necessidade, do que é a sua vontade? Você já parou para perceber e colocar diante de Deus todos os aspectos disso? Daquilo que você tem desejado, um trabalho melhor, de um curso, de uma faculdade, os seus desejos dentro da sua própria família, dentro do seu próprio coração. Talvez os desejos que a gente tenha para a nossa igreja aqui, a Igreja Presbiteriana do Tarumã. A primeira coisa é sinceridade de coração, ao olharmos para as nossas necessidades e para a nossa vontade. E segundo, mais importante do que a sinceridade, é olharmos para o nosso coração e entendermos e percebermos o seguinte: nós, de fato, cremos em Deus? Com a sinceridade do nosso coração? Ao olharmos para dentro de nós, nós percebemos que nós somos de fato convertidos? Que nós de fato nascemos de novo? Será que nós olhamos para dentro de nós e nós percebemos que nós realmente cremos, que nós somos crentes, nós temos um relacionamento com Deus, nós realmente o amamos, de fato, de verdade, com sinceridade mesmo? Quando nós olhamos para isso, e nós percebemos então, sim, eu realmente amo o Senhor Jesus, eu realmente nasci de novo, eu realmente fui adotado como filho. Então nós percebemos, e não só percebemos, mas é natural, não é algo forçado, religioso, não é algo que nós precisamos lutar contra. É natural daqueles que nasceram de novo estarem desejosos de que a vontade de Deus seja cumprida. E sabe o que é pior? O que é talvez até engraçado a gente pensar nisso. Porque quando eu penso na minha vontade, eu falo assim, poxa, eu queria ter uma Ferrari amarela com uns detalhes em preto e tal. Para mim, isso é desejo meu. Eu gostaria, melhor ainda se ela dirigisse sozinha. Né? Adoraria. Mas isso é para mim, é algo meu. Eu não quero compartilhar minha Ferrari com ninguém. É meu. Agora, quando eu sou desejoso da vontade de Deus para a minha vida, eu não desejo que ela seja estabelecida só na minha vida.
Eu desejo que ela seja estabelecida em todo o lugar. E isso está diretamente ligado a venha o teu reino. Porque quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos pedindo justamente isso. Deus, derrama sobre nós o teu reino, traz o teu reino, estabelece o seu reino na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. E ao estabelecer o seu reino, a única coisa que nós somos desejosos é da vontade de Deus, ou que a vontade de Deus seja estabelecida na minha vida e na vida daqueles que creem também no Senhor Jesus, ou não. Porque eu também quero que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Eu quero que os ímpios se convertam. Eu quero que o evangelho do Senhor Jesus transforme a nossa sociedade. De fato, a vontade de Deus, ela nunca é egoísta. E ao transformar a minha vida, ao ser estabelecida na minha vida, é impossível de que a vontade de Deus, de uma certa forma, também não atinja os outros, mesmo que eles não queiram. Porque ao conviver com aqueles que a vontade de Deus é estabelecida, as pessoas são transformadas. Talvez elas não sejam transformadas no sentido mais assim do evangelho, né? Elas não se convertam ou não sejam convertidas ao Senhor Jesus, mas ainda assim elas vão ter algum aspecto da sua vida transformado. Ao estarmos, se a gente colocar alguém aqui hoje no nosso meio, por exemplo, se a gente não saísse daqui da igreja, se a gente tivesse uma comunhão plena, né, que a gente convivesse juntos 24 horas por dia, e ao introduzir uma pessoa que não crê no nosso meio, e ela não saísse, ela ficasse conosco, mesmo que ela não creia no Evangelho, mesmo que ela não seja salva, que ela não seja convertida pelo Senhor Jesus, convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, ainda assim, ela vai ter valores e princípios da sua vida transformados. Isso vai acontecer de maneira, inclusive, natural. Ela nem vai perceber que alguns aspectos da sua vida estão mudando. Talvez muito tempo depois, mas no início nem vai perceber. E é assim, quando nós olhamos para a vontade de Deus e para o reino de Deus, para o nosso relacionamento profundo com o Senhor Jesus, e nós olhamos para a nossa vivência em sociedade, que nós vamos perceber, será que de fato a igreja evangélica aqui do Brasil realmente é uma igreja evangélica no sentido literal da palavra? Uma igreja que vivencia o evangelho, a vontade de Deus para a vida dela? Porque eu percebo, e você eu sei que percebe também, que por mais que a igreja cresça, o país não é transformado. O país não muda. A corrupção não está diminuindo. Qual é o impacto que a igreja evangélica tem tido no nosso país? Mais do que no nosso país, tem tido no estado, na cidade, no bairro, na rua, dentro da própria casa, muitas vezes. E nós vamos percebendo que, na verdade, será que nós estamos de fato desejosos de fazer a vontade de Deus? Ou nós estamos muito preocupados com a nossa própria vontade, com os nossos próprios desejos? E eu vou usar um termo mais pesado, mas com a nossa própria ganância. Eu estou falando isso no sentido de igreja brasileira, não estou nem especificando aqui a igreja do Tarumã. Porque ao percebermos, enquanto igreja do Tarumã, nós precisamos olhar para o nosso próprio interior, para o nosso próprio coração com sinceridade e percebermos se nós estamos desejosos da vontade de Deus ou se nós estamos mais preocupados com a nossa própria vontade ser estabelecida, ser cumprida. Se eu percebo muito mais as minhas necessidades, ou o que eu acho que é minha necessidade, do que de fato a necessidade, a vontade, os sonhos de Deus. E nós podemos perceber isso. Recentemente, uma pessoa até não foi para mim, mas chegou a mim, uma pessoa comentando assim, mas puxa, às vezes eu fico tão chateado, as pessoas não são tão próximas de mim, eu não consigo me
me aproximar muito das pessoas. E daí? Qual o problema disso? Não é? Você está mais preocupado com seus relacionamentos, e em ser querido, em ser estabelecido como uma pessoa legal, como uma pessoa bacana, né? Como uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto? Ou nós estamos muito mais preocupados com a pregação do Evangelho, em demonstrar que a nossa vida honra a vontade de Deus, os princípios do Evangelho? Porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. E Deus? Será que nós olhamos? Ok, Deus, eu tenho a minha vontade, mas e a sua? Qual é? O que o Senhor realmente quer? Qual é o meu papel diante da sua vontade? E aí, queridos, nós vamos percebendo que aquele discurso, aquela fala do Senhor Jesus, quando ele diz assim, aqueles que querem vir após mim, aqueles que querem me seguir, aqueles que querem ser meus discípulos, precisam fazer algumas coisas. Qual que é a primeira? Negue-se a si mesmo. Ser cristão, ser crente, ser filho de Deus implica diretamente em negar a minha própria vontade, e isso não é fácil. Não é. Porque isso está em conflito diretamente com a minha natureza pecaminosa e com a sua também, porque eu sei que a minha luta é a sua também. E muitas vezes, queridos, eu como pastor, né, as pessoas até podem olhar assim e falar, não, mas o pastor é muito mais fácil, né? É o trabalho dele, né? Não é. É muito mais difícil em alguns aspectos. Não é? Se eu puder dar um testemunho pessoal, eu poderia até dizer, eu não queria que a vontade de Deus fosse estabelecida na minha vida. Não é verdade? Eu queria olhar para Deus e falar, agora, Deus, eu exijo enxergar agora, e amém, pronto, pum. Mas não é assim. E isso entra diretamente em conflito com as nossas naturezas, com aquilo que nós queremos. Mas o que de fato eu quero enquanto filho de Deus? Que a vontade minha seja estabelecida? Ou eu quero de fato cumprir a vontade de Deus, porque ela é muito melhor, porque ela é perfeita, porque ela é agradável, porque ela me consola, porque ela me conforta, porque ela é eterna, porque ela não atinge a mim, não é egoísta, né? Ela atinge outras pessoas também. E é aí que nós precisamos olhar para o nosso coração, se de fato nós somos convertidos. Se nós realmente amamos ao Senhor a ponto de desejar que a vontade dele seja estabelecida nas nossas vidas. Temos comentários aí, Rev? Rev, não temos comentários, só o meu. Irmãos, se os irmãos aqui estão presentes, querem participar, fique à vontade, só levantar uma de suas mãos. Bernardo está lá pronto com o microfone higienizado e vai higienizar depois que você utilizar também. Então, sinta-se à vontade para participar. Mas, Rev, eu queria fazer um comentário que é assim, da prática da nossa vida, né? Porque, vamos ser honestos, nós aprendemos a oração do Pai Nosso desde que somos pequenos, né? Queira você tenha crescido num lar católico ou num lar evangélico, a oração do Pai Nosso com certeza é algo que você aprendeu de pequenininho, não é verdade? A minha filha tem 6 anos de idade e ela já ora o Pai Nosso. Então, vamos considerar que a gente ora o seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, desde aí dos 10 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade, né? Então a gente passou a vida inteira orando, seja feita a tua vontade. No entanto, no nosso dia a dia, o quanto nós estamos preocupados com a vontade de Deus, dá para entender? Normalmente o que nós queremos são as nossas coisas, né? A nossa vontade é o nosso, entre aspas, reino, né? Não é o reino de Deus, né? Não é o venha o teu reino, mas venha o meu reino, né? Então nós corremos atrás do nosso reino, da nossa vontade,
E é curioso, queridos, porque essas 3 primeiras petições do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, ou seja, feita a tua vontade, elas são uma demonstração de como nós vivemos no dia a dia tão equivocados. Porque nós, no dia a dia, estamos muito mais preocupados com o nosso ser e não com o ser de Deus, né? O santificado seja o teu nome. Então, é muito mais uma preocupação com o nosso nome do que com o nome de Deus. Nós estamos muito mais preocupados com o nosso reino do que com o reino de Deus. E nós somos muito mais preocupados com a nossa vontade do que com a vontade de Deus. E isso é de uma certa forma constrangedor, porque quando nós pensamos nos desejos mais íntimos do nosso coração, do que o pastor Patrick vem falando, nós normalmente pensamos nesses desejos para satisfazer alguma das coisas que nós consideramos como sendo importante para nós. E com isso eu não estou dizendo que seja errado a gente falar com Deus sobre as coisas que são importantes para nós. Tanto é que a segunda parte da oração, Jesus nos ensina a falar com Deus sobre as coisas que são importantes para nós. O pão, o mal, né, ou a proteção do mal, a proteção contra a tentação, o tratamento do nosso caráter, do nosso coração. Então Jesus nos ensina sobre isso. Mas no viver da nossa vida, normalmente nós só estamos preocupados com aquilo que é importante para nós e abrindo mão daquilo que de fato é importante para Deus. E isso me chama atenção, porque orar pela vontade de Deus, Rev, nos tira dessa nossa auto-idolatria. Porque nós passamos a não mais considerar a Ferrari amarela com detalhes pretos, né? Ou então, assim, ainda que essa seja uma vontade legítima e que eu acho que eu também teria, né? Mas eu acho que a vontade por por um emprego melhor, a vontade por dar uma condição melhor para a nossa família, para a nossa casa e etc., né? A vontade por ver um amigo liberto das drogas, um filho liberto das drogas, e por aí vai. São vontades e que muitas delas são legítimas. A questão é que lugar essas vontades ocupam dentro do nosso coração e no nosso dia a dia. Né? Porque se nós almejamos mais essas coisas do que almejamos a vontade de Deus, então é porque nós estamos olhando muito mais para nós mesmos do que para o Senhor da glória. Né? E a outra coisa, Rev, que eu queria comentar, você começou falando sobre isso, e eu queria te pedir para falar um pouquinho mais. Você só introduziu o assunto e me deixou no gostinho aqui, que é a questão da perspectiva escatológica desse seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Pedro fala assim: então nós desejamos, esperamos, segundo a promessa de Deus, por novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então, é engraçado que a gente tem numa oração o pedido para que a vontade de Deus seja estabelecida, né, seja feita, assim na terra como no céu, e aí o apóstolo Pedro fala desse nosso anseio por novos céus e nova terra onde habita a justiça. Né? Eu queria te pedir para você falar um pouquinho mais para nós sobre isso. O bacana disso é que a gente precisa olhar para essa vontade de Deus, ou melhor, só existe um jeito de olhar para a vontade de Deus, e esse jeito é olhar para essa vontade no sentido de que quando eu percebo a minha própria vontade, os meus próprios desejos num lugar de idolatria no meu coração, eu não estou desejoso do céu. Porque a minha vontade, ainda que ela possa ser estabelecida pela força do braço, pelo poder do dinheiro, da fama, né, ou alguma coisa assim, ela só pode ser estabelecida, ela só pode ser cumprida, conquistada, pode usar o termo que você achar melhor, aqui. Mas a pergunta é, você quer ir para o céu? Só tem duas opções, céu ou inferno, qual você quer? Se a gente pudesse escolher, né? A gente não pode escolher, mas se a gente pudesse escolher, qual que você prefere? Céu.
né? Não, imagino que ninguém vai querer preferir o inferno. Principalmente se for o inferno bíblico, né? Se for esse inferno da TV aí, que a galera toma cerveja, tem churrasco, mulher, não sei o quê. Isso aí não existe, pelo amor de Deus, gente. O inferno é lago de fogo. É a ausência total da presença de Deus, para a eternidade, né? Então eu imagino que você não queira a companhia do diabo, você queira a companhia de Deus por toda a eternidade, morar na Nova Jerusalém Celestial, onde as ruas são de ouro, né? E não é nem eu acho que nem é ouro, na verdade, o negócio é um vidro polido que parece ouro, um negócio até melhor, né? Enfim, eu imagino que você prefira a sua mansão celestial. Só que na sua mansão celestial e na minha, só tem uma coisa que vai ser certeza absoluta: a vontade de Deus vai ser cumprida. Então, se eu não quero a vontade de Deus agora, ou se eu não busco ela, se eu não sou desejoso dessa vontade de Deus agora, como é que eu vou querer morar no céu, onde a vontade de Deus vai ser estabelecida para sempre? Percebe que às vezes é uma contradição do nosso coração. E a gente luta contra essa contradição o tempo todo. A ponto de muitas vezes nós querermos sim que a nossa vontade seja estabelecida, mas enquanto crentes verdadeiros, nós vamos muitas vezes abrir mão dessa nossa vontade, ou nem tanto assim abrir mão dela, mas colocar ela diante de Deus para que Deus transforme a nossa vontade segundo a dele, e aí sim a vontade dele então seja estabelecida nas nossas vidas, assim na terra, ou seja, aqui, porque nós somos desejosos dessa vontade por toda a eternidade. E aí que é a parte muito engraçada da coisa. Pode concluir, mas nós temos uma participação especial hoje. O reverendo Mário Mainardes está conosco, né? E ele pediu a palavra também para participar da nossa aula. Por favor, pastor, fique à vontade. Bom dia a todos aí. Bom dia. Quando nós pensamos em a questão da vontade, né? Vontade que a oração de Deus seja a vontade dele primeiro, depois a nossa. Nós temos uma grande dificuldade porque nós estamos com a luta do novo e o velho homem. Quando você citou as três coisas, primeiro, a santidade, é um passo muito difícil dentro do meio cristão hoje que a gente percebe. Porque a nossa vontade ela está também dentro do sentimento que eu tenho. E nosso sentimento ele é muito volúvel. Hoje eu estou bem com a esposa, amanhã eu não estou bem. Hoje eu estou indo para a praia, estou feliz. Basta estourar um pneu no caminho, eu chego lá bravo, a praia já não é legal. Então, quando nós pegamos nossa vontade, que é muito misturado com o nosso sentimento, você imagina como é que nós agiríamos como cristão aqui na terra. Como é que seria o reino de Deus aqui na terra. Então, o desejo do Senhor, por isso que Ele fala que nós pedimos na oração, né? E Ele nos ensina que a vontade seja dEle, porque no momento que nós nos entregamos à vontade de Deus, nós conseguimos ser cristãos melhores. Conseguimos aceitar algumas coisas. Porque é muito fácil a gente aceitar as coisas boas. Por exemplo, nós, lá em Baiti, estava toda a igreja orando, as igrejas evangélicas, em prol de uma irmã da igreja. E a mãe dela me falou assim, eu tenho certeza que Deus vai trazer ela de volta. Eu falei, minha irmã, a vontade de Deus não é a nossa. E ela veio falecer. Se nós não entendemos que a vontade de Deus é melhor que a nossa, nós entramos em parafuso espiritual, em confusão. Fica difícil ser cristão. Por isso que eu acho essa aula aqui muito importante, ela parece pequenininho o texto, né? Mas se a gente abrir o coração e entender a verdade que Deus está nos passando hoje, nós vamos sair daqui pronto para enfrentar as lutas. Eu estava vendo uma mensagem de um pastor e ele diz que a toda a dificuldade que o cristão e o ímpio passam, nós somos iguais. Coronavírus, falta de dinheiro, desemprego e todas as coisas mais, e até morte na família. Mas qual a diferença de um para o outro? Que a dor do ímpio é diferente da nossa, porque a dor do ímpio Deus está mostrando, olha, está ruim aqui, vai ser pior, vocês vão ver como é que vai ser no inferno. Isso aí não vai acabar. Para nós não, é apenas uma correção do Pai, para que nós se aproximamos deles e falamos, olha, está difícil aqui, mas vocês vão ter algo melhor, porque essa dor vai acabar, ela não é eterna. Então, quando entendemos a vontade do Pai, eu acho que nós passamos a viver um cristianismo melhor. E só para encerrar, quando eu penso no reino de Deus aqui,
Tem muita gente que acha que a vontade do Pai é vir na igreja, dar o dízimo, e não faltar ao culto. Mas sai desse portão para fora, não age como cristão. Os vizinhos nem sabem que ele é cristão. Ninguém faz um gesto de gentileza. Lá em Baitina, cidade pequena, o vizinho sai, vai chover, a vizinha vai lá, recolhe a roupa, ainda passa e devolve passado. Porque tem um sentimento. Tudo bem que nós temos o cuidado da cidade grande, mas eu acho que nós podemos ter atitudes boas, como o pastor falou daí, a ação de Deus em nós vai influenciar até aqueles que não são cristãos, pelos nossos atos bons. Legal, obrigado, pastor. Uma das coisas que o pastor Mário falou e que me chama muita atenção é que, às vezes, Rev, por causa da nossa pecaminosidade, por causa da maldade do nosso coração, nós olhamos para a vontade de Deus como sendo algo ruim para nós, né? E o pastor Mário falou assim, não, a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa, né? Então, a vontade de Deus é sempre melhor, então ela não é ruim para nós, assim. É a nossa pecaminosidade que, às vezes, nos faz pensar que a nossa vontade pode ser melhor que a de Deus, mas não é. A Josi quer falar também, Ber. Você pode trazer o microfone para ela aqui, por favor? Bom dia, igreja. Bom dia. Só queria colocar assim, como a gente estava estudando nos domingos anteriores, a gente também falou sobre santificado seja o teu nome, né? E nós conversamos, estudamos que quando a gente ora, esse trecho, nós desejamos e pedimos a Deus que aquele que não glorifica a Deus, que ele passe a glorificar. Né? E nesse trecho que nós estamos estudando hoje, faça-se a sua vontade, eu penso que também, e o pastor me corrige, eu penso que também a gente deve orar pensando nisso, aquele que não faz a vontade do Pai, que faça também. Perfeito, perfeito. Né? Que seja também esse o nosso desejo na oração, inclusive nós mesmos. Né? Se não fazemos, que passemos a fazer a vontade de Deus. E eu penso que seria, então, a vontade de Deus, né? Porque nem tudo que é a vontade de Deus a gente sabe que é. Mas nós estamos estudando a palavra dele, muito tem sido revelado através da palavra dele. Então, eu penso que é isso que a gente tem que fazer quando você ora. Faça-se a sua vontade. Mas aquilo que a gente já sabe que está na palavra dele e a gente não faz, então a gente tem que olhar para dentro, né? E fazer a vontade dele. Não é, às vezes a gente leva para situações maiores, como já foi citado aqui, de cura, ou de querer algo, um bem, né, maior, mais caro, enfim, uma casa melhor, um carro, a Ferrari amarela e tudo mais. E a gente só leva para esse lado, de ter ou não ter. Mas a gente costuma não olhar para aquilo que a gente pode ou não pode já fazer, que a gente conhece ser a vontade de Deus. Né? Acho que dá para a gente pensar um pouco nisso, né? Rev, fica à vontade para falar. Uma das coisas que eu entendo que inclui a vontade de Deus e que a Josi abordou isso também, no sentido da obediência à missão. Né? O Martin Lloyd Jones, quando ele está falando sobre o faça a tua vontade, ele fala assim, os anjos estão ansiosos para voar por aí, para obedecer a Deus, para agir em obediência a Deus, né? E que isso deveria ser igual na vida dos crentes, né? Então, assim, uma obediência à missão também é um faça-se, né, a tua vontade na minha vida, na vida das outras pessoas e tudo mais, né? Então... Rev, me passa a hora só para eu saber, daí eu vou para o próximo. Oi? Perdão. Me passa a hora. A hora, são 10 para as 11. Rev, com licença. O pastor Tiago falou sobre a perspectiva escatológica do faça sua vontade. E eu acho que todo esse versículo 10 ele está interligado, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E
quando ele diz como no céu, pelo menos vendo as traduções em inglês, diz que é como é feita no céu, né? Como a vontade de Deus é feita no céu. Pode passar uma certa dificuldade para a nossa tradução em português, parece que seja feita sua vontade na terra, também no céu, esse como, mas como já é feita no céu. Acho que a vontade é a vontade decretiva de Deus, a vontade mandatária, a vontade que ele estabeleceu na Bíblia, os mandamentos, já é feita no céu, né? Os anjos olham para aquilo e veem como certo e fazem, né? Já é feita no céu. Então, quando ele fala, seja é feita a sua vontade na terra como no céu, é para o reino dele vir e se estabelecer e a gente cumprir a vontade dele como sendo a nossa lei e aquilo que a gente vai viver de fato na Nova Jerusalém, no Novo Céus e Nova Terra, né? Legal. Entra aquela perspectiva que a gente estava conversando, Rev, antes, sobre a vontade secreta e a vontade revelada de Deus, né? Então, uma é a vontade que é expressa claramente na palavra e aquela vontade que Deus não nos deu a conhecer porque é dele, né? Então, também tem essas questões aí. Se você puder fazer um compilado e falar tudo sobre tudo isso para nós? Vou fazer isso agora. Queridos, a gente, para entender um pouquinho da vontade de Deus e caminharmos para o final, a gente precisa entender algumas coisas a respeito de quem nós estamos falando. Porque como é que eu vou entender a vontade de Deus se eu não sei quem é Deus? Não sei até onde ele pode ir, até onde vai o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. Eu não o conheço. Então, fica difícil entender a vontade de Deus, não é? A primeira coisa que eu queria deixar bem claro para nós, e que precisa ficar claro para nós, é que a vontade de Deus, ela não é algo para ser obedecida de maneira cega, vamos dizer assim, né? Eu falando isso é estranho. Mas assim, ela não é para ser obedecida de maneira cega. Não é algo que nós não temos acesso, que nós não temos conhecimento. Não é um negócio assim, obedeça e pronto. Né? Sejam robozinhos aí, a minha vontade é soberana e vocês são robozinhos e eu não ligo para a vontade de vocês, eu não ligo para o desejo de vocês, eu não ligo para quem vocês são, eu não ligo para os sentimentos de vocês. Não é assim. E não é assim tanto conosco, como também não é assim com os seres celestiais, né? Nós chamamos de anjos, arcanjos, né? As hordas celestiais, a hierarquia celestial. Eles também não obedecem à vontade de Deus de maneira mecânica, mecanizada, de maneira robótica. Não é um programa de computador que Deus estabeleceu ali, deu o play e segue reto, né? Até o fim. Os anjos e nós... mas principalmente os anjos, ao entender, é lógico que os anjos, como seres celestiais, que estão diante da presença real de Deus, estão no lugar celestial, eles entendem uma vontade de Deus diferente da nossa. Para eles é algo um pouco mais profundo, até por terem sido criados antes, por estarem há mais tempo diante de Deus. A vontade de Deus para eles é diferente da nossa. Agora, os anjos amam a vontade de Deus. E eles entendem a vontade de Deus. Não é algo assim, faz ali e acabou. É algo inteligível. É algo que nós temos condições de compreender, de conhecer. E se não compreendemos, nós pelo menos podemos sentir. Agora, por que isso acontece? Porque o nosso Deus, ele é um Deus, como você bem sabe, soberano, e dentro da sua soberania existem duas formas de compreendermos a ação de Deus. Uma é através do que nós chamamos dentro da teologia de atributos incomunicáveis de Deus, ou aquilo que é secreto, ou seja, a gente sabe que Deus é todo-poderoso, né? E a gente sabe que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Isso é incomunicável para nós, nós não temos condições, enquanto seres humanos, de entender o que é ser todo-poderoso, o que é ter de fato todo o poder, o que é de fato saber de todas as coisas, o que são todas essas coisas que Deus sabe.
né? E nós não temos condições de saber, de compreender, de entender o que é de fato estar em todos os lugares. Isso são atributos incomunicáveis de Deus, o que significa que existem aspectos da vontade de Deus que nós não podemos conhecer de maneira racional, ou seja, como que eu posso entender a vontade de Deus olhando para um atributo de Deus, dizendo que Deus sabe de todas as coisas. Se Deus sabe de todas as coisas, evidentemente Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A vontade dele é estabelecida em um nível de conhecimento que nós não temos acesso. Nós não temos como compreender isso. No entanto, o fato de Deus agir de maneira incomunicável, de maneira secreta, algumas vezes, não quer dizer que Ele não revelou a vontade dele para nós. Não quer dizer que Ele não deixou claro para nós aquilo que nós precisamos saber, aquilo que é de fato a nossa necessidade. Aquilo que nós, como seres humanos, temos necessidade de saber. Assim como Ele revelou a vontade dele para os seres celestiais. Se nós percebemos, por exemplo, a respeito de Satanás, e nós pararmos para refletir, qual é a vontade de Deus para Satanás hoje? Nós sabemos, nós temos condições de saber, porque Deus revelou isso para nós. Ele comunicou isso para nós na sua palavra. E a vontade de Deus para Satanás é que ele vai, né, ou melhor, que ele vai não, é que ele já está condenado. Por que isso acontece? Porque a vontade de Deus, porque os pensamentos de Deus, porque a ação de Deus, ela é uma ação que extrapola o tempo e ela atinge diretamente a eternidade. Imagine que o tempo fosse como uma bolha e que toda a ação de Deus ela está em volta dessa bolha. Ela atinge a bolha, mas ela é muito maior, é muito mais profundo, porque ela está fora. Ela engloba tudo o que nós vivemos, toda essa realidade, todo o cosmos, todos os movimentos estelares, enfim, os elementos da natureza, as ações, tudo está compreendido diante de Deus diferente, de maneira mais profunda. Por isso que quando Deus nos revela a sua palavra, Ele tem condições de nos revelar, olha, o diabo já está condenado. Agora, aqui, para nós, a ação dele ainda está acontecendo. Porque para nós, ainda não acabou. Não está tudo terminado. Nós não estamos na Nova Jerusalém Celestial ainda. Mas nós também sabemos que para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que foram feitos ou refeitos à imagem e semelhança do Senhor Jesus, esses vão herdar a Nova Jerusalém Celestial, ou seja, já estão salvos. Deus sabe. Legal. Agora, mais do que isso, porque ao entendermos a sua palavra, nós temos condições, de perceber essas coisas que são além da nossa capacidade, ou seja, o diabo já está condenado, aqueles que creem já são salvos, vão herdar a Nova Jerusalém Celestial, nós sabemos que vai haver um juízo final, nós sabemos que aqueles que morrem, dormem no Senhor, né, os que são salvos, dormem no Senhor, enfim, e depois tem todo um processo ali. Nós temos condições de saber já algumas coisas, mas nós também temos condições de saber a vontade de Deus no dia a dia. Como que nós podemos interpretar a vontade de Deus no dia a dia? Olhando para outro aspecto da soberania de Deus, que nós chamamos, dentro da teologia, de atributos comunicáveis, ou seja, o que são atributos comunicáveis? A bondade de Deus, a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, a sua justiça. Isso é estabelecido na palavra dele de maneira racional, não para essas questões eternas, para essas questões grandiosas da sua vontade, mas sim para as pequenas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, por que existe injustiça no mundo? Por causa do pecado, a gente sabe. Existiu o pecado entrou no mundo e por causa disso a injustiça também existe. Mas a injustiça existe
E quando nós olhamos para a injustiça, o que nós vemos? Que a vontade de Deus é justa. Quando nós olhamos para a injustiça, nós percebemos e nós automaticamente somos desejosos de justiça. Mas a vontade de Deus, a justiça de Deus só vai ser estabelecida, como o Rev leu, na Nova Jerusalém Celestial. Então, nessa vida, nós somos desejosos da justiça de Deus. Então, quando nós temos uma perda, quando nós enfrentamos uma pandemia, quando nós nos deparamos com uma doença, seja nossa ou seja de algum ente que nós amamos muito, nós vamos olhar e sermos desejosos de que a justiça de Deus seja estabelecida, de que o impacto do pecado seja extirpado das nossas vidas, seja extirpado desse mundo, seja extirpado da vida das pessoas. E é por isso que nós olhamos então para a palavra e vemos que o Senhor estabelece como uma oração, como algo que deveria ser da nossa vontade também, né, algo que nós deveríamos desejar, é que eu quero que a vontade de Deus seja estabelecida na minha vida. Claro que eu quero. Claro que você também quer. Mas quando nós oramos, Deus, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, nós também estamos pedindo para os outros. Por quê? Porque a bondade de Deus extrapola a nós mesmos. Atributo comunicável. O amor de Deus está posto para todos os seres humanos. Porque o sol nasce só para os crentes, não é verdade? Se eu quero um dia de sol, eu falo, Deus, quero um dia de sol. Daí só eu vejo o sol. Né? A gente só tem bênçãos no trabalho dos crentes. Os médicos só desenvolvem cura para os crentes. Claro que não. Porque a vontade de Deus, ela também é comunicada àqueles que, infelizmente, não serão salvos. Claro que nós não temos como saber, né? Agora, nós podemos perceber esses aspectos da vontade de Deus. Enquanto nós olhamos para as nossas necessidades, para aquilo que acontece, seja de bom ou de ruim, ou melhor, de aparência ruim, né, nós podemos interpretar a vontade de Deus para nós de maneira diferenciada. Quando nós olhamos para uma doença, por exemplo, você simplesmente vai olhar para uma doença, nossa, isso é ruim. Mas como que é ruim? Quando nós olhamos com os nossos olhos, com o nosso entendimento, com o nosso sentimento, com as nossas sensações. Afinal de contas, se você tem uma dor, né, evidentemente você não vai olhar para a sua dor e vai dar um sorriso, né? Nossa, olha que legal, estou sentindo dor, que bênção, que alegria. Não, nós somos seres humanos. Mas ao olhar para essa dor, nós vamos, antes de olhar só para ela, nós vamos olhar para Deus. E aí nós vamos dizer, então, logicamente, que Deus foi o responsável pela minha dor. Não é assim que a gente olha. Nós vamos olhar e, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é a luta que eu preciso enfrentar? Por que eu preciso enfrentar essa luta? Essa dor, essa dificuldade, ou essa aparente dificuldade? Por que eu estou passando por isso? Não como se Deus simplesmente fosse estalar o dedo e, né, passasse. Se bem que Ele pode fazer isso, né, em alguns casos. Mas nós vamos olhar para essas coisas e nessas perspectivas de tentar achar respostas que não serão procuradas, aí eu vou bater, né, a nossa resposta não vai ser encontrada na medicina, embora possam ter remédios. Não vai ser encontrada na psicologia, embora os psicólogos possam nos ajudar a lidar com as nossas emoções, com as nossas dificuldades. Não vai ser encontrada na ciência, mas ela vai ser encontrada na palavra. E é diante da palavra que eu vou percebendo como que Deus age. E muitas vezes ao olhar assim, poxa, Deus está me dando uma doença, uma enfermidade. Mas essa enfermidade pode estar ligada a um processo de livramento. Mas nós só vamos ter essa perspectiva quando nós de fato olhamos então para o nosso relacionamento com Deus. E se de fato nós temos um relacionamento com Deus, aí sim
nós podemos olhar para essas perspectivas, para as coisas que acontecem e falar, oh, peraí, eu ganhei um emprego novo. Por quê? Por que Deus me deu um emprego novo? O que Deus quer que eu faça com um salário melhor? O que Deus quer que eu faça com um carro melhor, se eu ganho? O que Deus quer que eu faça, entenda, perceba ao passar por uma enfermidade, por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma perda, por um luto? Mas muito mais do que isso, porque isso são coisas grandes, né? São coisas que a gente passa. Mas qual é a vontade de Deus para nós ao nós precisarmos, por exemplo, lavar a louça todo dia? Por que eu preciso lavar a louça? Por que a louça não se lava sozinha? Por que Deus não lava a louça para mim? Né? E quando nós olhamos para isso, nós percebemos, poxa, o tempo de lavar a louça também é um tempo de oração. Pode ser um tempo de meditação, de ouvir uma boa música. Um tempo, embora a gente vai cansar as mãos, mas pode ser um tempo de descanso para a alma, para os sentimentos, né? Um tempo de pensar, de refletir. Mas nós só temos essas perspectivas, nós só podemos olhar para essas perspectivas quando o nosso relacionamento com Deus está muito bem estabelecido. Quando o nosso relacionamento com Deus é profundo. Aí eu olho para as coisas que acontecem de maneira diferente. Né? Eu não olho para a perspectiva, por exemplo, hoje, sei lá, né, vão aparecer parentes lá em casa. Né? E aí eu olho, puxa, eu vou ter que fazer almoço, que cansativo, que chato. Eu vou poder pregar o Evangelho. Eu vou poder servi-los. Eu vou poder servir. Talvez eu possa ser tratado por uma boa palavra que eu receba e eu não sei que eu vou receber. Mas quando eu olho para a perspectiva também na igreja, às vezes eu falo, puxa, eu queria que tal coisa acontecesse, eu queria que o fulano me tratasse assim, eu queria que acontecesse tal coisa. Mas ao ter um bom relacionamento com Deus, eu olho, puxa, mas onde eu posso servir? Onde eu posso melhorar? Onde está aquilo que eu preciso fazer? E aí a perspectiva muda completamente, porque nós estamos olhando para a vontade de Deus que extrapola a nossa. E que ao percebermos de que muitas vezes a nossa vontade não vai ser cumprida, mas ainda assim, ao não ser cumprida, ao Deus falar, não, a minha vontade é melhor, a minha graça te basta, a vontade de Deus é capaz de nos consolar, nos confortar e nos convencer de maneira sobrenatural de que a vontade de Deus é melhor. Legal. Rev, deixa eu registrar algumas participações antes de você encerrar. A Lúcia nos lembrando o texto de Romanos, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o presbítero Ademir falando assim, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós mesmos, que em nós esbarra no estado de imperfeição que o mundo está. E por isso mesmo só pode ser concretizada na nossa obediência à vontade de Deus. Né? A Sarai diz assim, é importante compreender que a vontade de Deus não pode ser confundida com as consequências dos nossos atos. Né? Então, alguém foi irresponsável com a sua vida e falou assim, não, então agora é vontade de Deus que eu esteja preso, né? Então é meio contraditório isso, né? Mas a Sarai tem razão ao dizer, não, isso daí não era assim vontade de Deus no sentido de eu fui irresponsável, imoral e etc. Então é a vontade de Deus que isso aconteça. E o presbítero Norton nos traz um outro olhar, falando assim, olha que legal. Deus já decretou todas as coisas que virão a ser, mas nem tudo nos foi revelado. Entra na questão da vontade secreta ou decretiva de Deus, sei lá, né? Nosso trabalho é viver a vida conforme a revelação que recebemos em sua palavra, que já é bastante coisa. Né? E aí depois ele fala assim, penso que o seja feita a sua vontade tem a ver com o nosso coração aprender a buscar essa vontade revelada. Isso. Até porque a vontade de Deus será feita independente da nossa vontade, né? O seu Roberto dizendo assim, o apóstolo Paulo diz que em tudo dai graças, né? E o Darus lembrando aqui, que legal, nossa pequena Violeta completa 4 anos, grande alegria para nós. Se possível, inclua essa bênção na oração final e que ela aprenda a compreender a vontade de Deus para a vida dela. Então, por favor, Rev, quando for
encerrar, ore pela vida da Violeta, que hoje completa 4 aninhos. Está na minha lista mandar parabéns para ela. Queridos, para finalizar, vale a gente dizer que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes, são desejosos de que a vontade de Deus seja estabelecida e cumprida na nossa vida. É isso que nós vamos perseguir ao longo dessa vida. Cumprir a missão de Deus, sermos obedientes, não de maneira cega, de maneira burra, de maneira automática, mas simplesmente sermos obedientes, porque nós compreendemos, somos confortados e consolados e convencidos de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável de fato. E que ela extrapola os meus desejos, as minhas vontades, que ela transforma aquilo que eu acho bom em ainda algo melhor. O desafio para nós, ao longo dessa vida, é justamente esse: sermos desejosos e perseguirmos com afinco a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E ao percebermos que a vontade de Deus para mim e para a sua vida vai sendo estabelecida, não só nós vamos nos tornando crentes melhores, mas nós somos agentes de transformação para a nossa sociedade, para a nossa família. E nós somos muito mais esperançosos, nós somos inundados de esperança, ao entender que por mais que eu deseje a minha vontade, ao olhar para Deus e ao perceber o quão poderoso, quão insondáveis são os caminhos de Deus, o quão soberano Deus é, e o quão boa é a vontade dele para mim e para a sua vida, nós vamos desejar que essa vontade seja estabelecida, ainda que ela desafie a nossa lógica, a nossa compreensão, ou mesmo o nosso desejo. Ao olharmos para a vontade de Deus, nós percebemos que existe alguém que é nosso Pai Celestial, que é nosso Deus, que é Senhor das nossas vidas, que cuida de nós. E ao cuidar de nós, Ele atende a todos os aspectos da nossa necessidade, mesmo aqueles que nós não percebemos e não vemos, não sentimos, ou nem vamos ter condições de algum dia perceber. Deus tem cuidado de nós, e a vontade dele para as nossas vidas não é uma vontade simplesmente de um Deus soberano que não aceita que algo seja diferente da sua vontade, mas essa vontade é a máxima revelação de que alguém está cuidando de nós. E que esse cuidado é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Ao percebermos a vontade de Deus, nós entendemos que a vontade de Deus é infinitamente melhor, é infinitamente maior do que qualquer coisa que a gente venha pedir, ou desejar, ou querer, né? A vontade de Deus é maravilhosa. E é por isso que nós precisamos a cada dia desejar. E não só desejar, né? Porque desejar também não ajuda muito. Mas precisamos buscar, trabalhar, perseguir, correr atrás da vontade de Deus nas nossas vidas. Que possamos cumprir a vontade de Deus para nós. Não porque é uma obediência cega, mas porque nós amamos tanto o Senhor, que nós entendemos que o cuidado dele é muito maior do que nós podemos compreender. E aí, como filhos pequenininhos, que não conseguem compreender o mundo e precisam dos seus pais para cuidar, para dizer o que é certo e o que é errado, nós também somos assim diante de Deus. Não temos condições de perceber tudo que Deus percebe, mas temos condições de nos aconchegarmos no colo do Pai e descansarmos, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém?